Olá, pessoal. Estamos de volta vendo o que Jesus fazia quando ele fazia discípulos. Quando ele fala fazei discípulos, ele está falando sobre isso. Porque como mestre, ele estabeleceu o padrão para a missão que ele passou para os discípulos. Primeiro para os 12, depois 72 e também no final de Mateus, quando ele disse fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quero pedir para você fazer aquele like, se inscrever no nosso canal e também compartilhar com seus amigos. Eu acho muito importante esse ensino que eu estou dando, porque eu creio que vai nos preparar para um tremendo derramar do Espírito Santo que vem nos últimos dias. A Bíblia fala sobre isso. E eu queria dar continuidade. Nós vamos ver que no final, versículo 23 em diante até 27, é o momento que Jesus está no barco, ele acalma a tempestade. Um sinal, tremenda autoridade que eles observaram em Jesus, que mostra autoridade sobre os poderes naturais. Mas aí no final, ele chega do outro lado do mar, mar da Galileia, e diz, tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritavam, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Interessante é que os homens falaram isso, mas isso significa que os demônios que estavam habitando nesses dois sabiam quem era Jesus. Vieste aqui atormentados antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E nós temos aqui esse relato do momento que Jesus, dentro da sua agenda, está expulsando demônios. Não tem aqui, veja bem, não tem aqui nenhum relato de uma conferência, de um congresso, de um seminário, de um trabalho especial. Ele estava indo, parece que pode ter recebido uma direção de Deus, vai lá, para o outro lado do mar. Mas quando esses chegaram, eles já sabiam, Jesus está aqui para nos expulsar. Lembra onde começa isso? Lá no deserto, na hora da tentação. Eu creio que nesse momento todos os demônios das trevas tiveram a sua vez para tentar Jesus e fazer Jesus, tentar induzir Jesus a pecar. E ao pecar, iria cair, vamos dizer, na rede deles. Mas Jesus nunca pecou. Então, quando ele vem, eles sabem que vai chegar a hora em que ele vai julgar, eles vão ser expulsos, jogados no lago de fogo. Eles já sabem o futuro. Por isso eles falam, você veio aqui fazer o que conosco antes da hora, antes do tempo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? O tempo que eles estão se referindo é o tempo do juízo. Eles sabiam que eles iam chegar um dia. Eles estão dizendo, você está fazendo o que com a gente? E sabiam, portanto, pediram, se você vai expulsar a gente, ou seja, eles já sabem que ele vai expulsar. Então manda a gente para a manada de porcos. Então vai. E nós sabemos em seguida que o povo daquela cidade onde ele estava indo para fazer o quê? Para curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e pregar arrependimento. Aquele povo pediu Jesus para se retirar da sua terra. Próxima passagem, 9, versículo 1. Ele cura um paralítico. Trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tende bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, porque cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te,
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, ele disse para o paralítico: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões possuídas de temor, que irradiava de Jesus, porque conforme Isaías 11, no 2º versículo, ele se deleitava no temor do Senhor. Possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Olha, o que está acontecendo aqui? Essa frase, para que saibais, essa cura Jesus fez para provar que ele tinha autoridade para perdoar o pecado. Nisso há uma ligação entre cura e perdão que é inseparável. Curado não significa que você é perdoado, mas perdoado, ele aponta que perdoado implica em cura. E ele está mostrando para esses fariseus, esses escribas e outros ali, que há uma autoridade singular que ele tem, tanto na questão de curar o enfermo, quanto na questão de perdoar o pecado. E na vida de Jesus, essas coisas parece que são iguais. E uma coisa é tão importante quanto a outra. Ele não faz de uma prioridade. Ambas as coisas são de igual importância. E é tremendo. Ele continua com isso. Ele está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Ele está perdoando, ele está curando e ele está ensinando. Ele usa essa ocasião para ensinar. Ele está dentro da agenda dele de curar os enfermos, ensinar e pregar o Evangelho do Reino. E ele não sai. Mais uma vez, isso é no caminho. Ele está simplesmente no dia a dia dele. Não é um momento na sinagoga, não é um momento de conferência, ele não faz um ambiente de intercessão e adoração para gerar um clima. Não. Simplesmente no meio de tudo que ele está fazendo, eles trazem um homem paralítico. Eu estou querendo que a gente observe isso, porque isso tem a ver, mais tarde a gente vai falar de odres. Jesus falou que você não coloca vinho novo em odres velhos. Como Jesus falou naquela época, ele estava dizendo, se eu pegar o vinho novo que está em mim e colocar dentro do sistema religioso que Israel está vivendo hoje, eu vou arrebentar. E realmente é o que aconteceu, arrebentou. E eu estou ouvindo a mesma coisa sobre os dias de hoje. Com esse derramar, o vinho novo que o Senhor está querendo fazer, que é a restauração da missão do Messias, em nós, na sua plenitude, se a gente limitar isso, se a gente não aprender odres novos, olhando para Jesus, que isso vai arrebentar aquilo que nós conhecemos. E é porque Jesus ministrava de uma forma muito diferente do que nós ministramos hoje. A gente ainda vai falar sobre isso, mas vamos ficar com os nossos olhos em Jesus? Vamos. E na próxima, nós vamos ver o que Jesus faz em seguida e um tremendo momento na vida que Jesus está olhando multidões de enfermos, paralíticos, lunáticos, pessoas com toda sorte de enfermidade. E o coração dele se enche de compaixão. Até a próxima.